Olá, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Eu sou Tabata Pote, juntos, a partir de agora, nós vamos entender melhor os assuntos que estão em destaque e que fazem parte da nossa vida com a ajuda de um especialista. Você já parou para pensar qual a importância da cultura para o desenvolvimento de um indivíduo e também como ele é responsável pela transformação da sociedade? Como que a cultura e a arte são responsáveis pela promoção da igualdade e inclusão? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com Sérgio Brito Mellen, produtor artístico do Festival de Música em Trancoso e do Instituto Terra Vista. Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Esse tema é muito profundo e muito pertinente. A cultura é um agente transformador realmente e modelador do indivíduo, assim como a educação e a cultura e a arte têm esse poder de transformar, de aguçar o senso crítico, de despertar curiosidade no indivíduo, em torná-lo mais evoluído quanto ser participante desse processo de desenvolvimento do ser humano. A cultura tem feito transformações profundas aqui no nosso território da Costa do Descobrimento, e especialmente em Trancoso, através da música, da arte. Nós temos projetos grandiosos a nível de música clássica, de formação do indivíduo através da música, e isso tem feito um papel transformador na nossa comunidade. Pois é, Sérgio, a arte, né, a cultura, ela é infinita, né, e são diversas as expressões dela. A gente está falando de música, de pintura, de teatro, enfim, é um leque tão grande, né, que não tem como a gente limitar e colocar numa caixinha, né. Agora, você falou sobre a transformação, como que a cultura ela é realmente transformadora. Qual que é o papel do Estado para que isso realmente aconteça, Sérgio? O Estado tem um papel primordial nesse processo, através das políticas públicas desenvolvidas pelos governos e instituições públicas. É um papel primordial para dar acesso à cultura, para facilitar esse acesso, traçar políticas que venham realmente a promover o desenvolvimento da arte e da cultura nas comunidades mais isoladas, inclusive, né? Existem atualmente vários programas que estão sendo implantados pelo Ministério da Cultura e pelas secretarias estaduais de cultura, que vão dar mais acesso à cultura, a exemplo dos Céus da Cultura, que está sendo lançado agora, que são módulos que vão ter acesso a comunidades que não têm nem internet, que não têm acesso à TV, à rádio. Então, esses programas governamentais são fundamentais para colocar o indivíduo, inserir esse indivíduo no acesso à cultura, né? Possibilitar esse acesso, facilitar isso. E não só isso, esses programas que eu citei, mas o papel do Estado é fundamental para que a cultura tenha mais acesso, seja mais democrática, vamos dizer assim. O consumo de cultura no Brasil ainda é baixo, né? Sérgio, a gente está falando, como eu disse, né? São infinitas as expressões culturais e arte também. Ainda a gente vê que são poucas as pessoas que consomem formas de arte e cultura, são poucas as pessoas que vão no museu, que vão assistir um festival, prestigiar artistas independentes, ainda é baixo. Como que, na sua avaliação, o Estado ele pode
intensificar esses programas, visto que a gente está falando também, como você disse, da formação do pensamento crítico das pessoas. Isso é fundamental, né, durante a nossa vida como um todo. E aí, no caso, quando a gente vai em comunidades periféricas, as pessoas consumem quase nada de cultura, leem pouco ou não leem. E isso é muito importante, né, quando a gente está falando da formação de um Sim. indivíduo, como que ela vai se desenvolver ao longo da vida, para que também ela não seja, como que a gente pode dizer assim, enganada ou ser levada a acreditar, até mesmo em notícias falsas também, como a gente está vivendo na era, né, da pós-verdade também. Como que o Estado ele pode desenvolver mais, intensificar também os repasses e os investimentos para esses programas? Nós levamos um tempo de ato cultural, né, do investimento público. Não tínhamos o Ministério da Cultura, não tínhamos os mecanismos institucionais que pudessem facilitar esse acesso. Recentemente, nós ganhamos esse suporte institucional, que são as políticas públicas destinadas à cultura, através do Ministério da Cultura, através das secretarias estaduais e municipais, projetos como a Lei Aldir Blanc, que foi fundamental na época da pandemia para dar possibilitar a sobrevivência dos artistas, né, que é outro viés também muito importante, o artista ser tratado como produtor, como produtor de desenvolvimento, não só apenas o artista em si, mas a arte pela arte, mas ele também como trabalhador da arte e da cultura. Então, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, os editais lançados pelos sistemas governamentais são fundamentais para que o artista comece a produzir arte, cultura e possibilitar esse acesso, né? Dar esse acesso, essa liberdade de poder ter seu projeto contemplado num edital, não precisar correr tanto atrás desse recurso para que esse trabalho venha a atingir a comunidade periférica, para que esse trabalho venha a atingir as pontas, né, do sistema cultural, que às vezes são muito inacessíveis, né? Tudo isso também tem a questão do viés econômico, consumir cultura, consumir esse produto que é intangível às vezes, né? E passa a ser um desafio, né? A questão social, a questão econômica, isso reflete também no desenvolvimento do ser humano quanto ser consumidor de cultura e ser transformador desse processo. Então, acho que estamos avançando largamente nesse desenvolvimento da sociedade no consumo e no contato com as artes, no contato com a cultura, no contato com o seu reconhecimento da sua localidade, saber que ele é importante ali naquele processo, valorização das minorias, enfim, o reconhecimento do ser humano como ser transformador de uma sociedade e através do seu valor potencial. Às vezes a cultura, a gente fala de um produto cultural como se fosse algo distante e que seja colonial, né? Que venha colonizar aquele lugar. E muitas vezes não é, a maioria das vezes não é. O reconhecimento do valor daquela comunidade, do que ela produz, dos seus ritos, dos seus processos de vida, né? Ali também tem um valor cultural que deve ser reconhecido e deve ser preservado, não ser apenas uma comunidade que venha consumir algo que venha de fora, mas sim reconhecer as suas habilidades, as suas práticas como uma prática cultural importante. Sérgio, você citou, né, algumas leis de incentivo à cultura e a gente também traz aqui a questão da Lei Rouanet,
que é muito mal vista e muito também tema de fake news, de muitas pessoas que acreditam que a Lei Rouanet é o governo que faz o repasse para artistas, né? Como que vocês, produtores culturais, enxergam esses movimentos para descredibilizar essa lei que é tão importante para manter viva a cultura do nosso país? E também como que isso impacta o trabalho de vocês? Isso foi uma campanha nefasta com relação à cultura, não só à Lei Rouanet, mas uma campanha muito negativa com relação à utilização dos recursos da Lei Rouanet, que são recursos provindos de repasse de impostos, e não necessariamente do cofre do governo, né? O governo abre mão de receber aquilo para repassar para as linhas culturais. Então, foi um processo terrível que nós vivemos com relação a descredibilizar a Lei Rouanet e a rotular ela como sendo algo ruim para a sociedade. Isso prejudicou muito a produção cultural. Acho que agora também a gente tem outros mecanismos e outras formas de enxergar esse processo, né? Isso foi realmente terrível para o Brasil. A produção cultural sofreu muito com essa campanha contra a Lei Rouanet, mas eu acho que também a gente avançou muito, não só com a Lei Rouanet, mas a democratização da cultura através da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo foi um ganho muito importante para a sociedade como um todo, né? Não só depende, não, só tínhamos uma lei, né, de incentivo que era a Lei Rouanet, e agora nós temos uma gama um leque de possibilidades de acessar e de produzir e consumir cultura. E isso foi um ganho imenso. Nós não tínhamos, na época desse processo de fake news sobre a Lei Rouanet, nós não tínhamos a máquina cultural, né, do Brasil, estava destruída, né? Então, agora nós temos o Ministério, estamos recomeçando todo um processo de implantação de políticas públicas que venham realmente a fortalecer a sociedade, a dar suporte aos produtores e aos artistas. A produção cultural brasileira começou a ressurgir em todos os níveis. Então, isso é fundamental para a sociedade brasileira crescer, evoluir e tornar, enfim, uma nação forte e pujante como as outras nações do mundo. Agora, Sérgio, a arte e a cultura, elas também são inclusivas, né? E muitas vezes elas são vozes de movimentos sociais, de reivindicação de direitos, enfim. É extremamente importante, né, manter a cultura viva no nosso país, exatamente por isso também. Sim, claro, a cultura é nosso oxigênio, né? Às vezes a gente não se enxerga como ser cultural, mas todos nós temos um papel fundamental na evolução desse mundo, né? Nós viemos aqui para transformar esse planeta de alguma maneira, de contribuir para a evolução da nossa sociedade. E o artista e o ser cultural é fundamental para isso, você se enxergar como ser transformador do seu meio. De alguma forma você pode contribuir, mínima que seja, para a transformação da sua comunidade, do seu meio, do seu município, do seu país, independente de ser um agente público, mas quanto ser civil, quanto CPF, nós temos essa obrigação de contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Eu cito isso e vejo isso muito claro aqui em Porto Seguro, onde eu vivo, e esse projeto que a gente faz com muito carinho, que é o Música em Trancoso. Eu vejo jovens que nunca teve acesso à cultura, à arte,
ser tocado por aquilo e falar: mãe, eu quero tocar aquele instrumento. Minha mãe, eu quero aprender música. Agora mesmo vamos fazer dança, então tem um movimento enorme sobre dança, sobre o projeto de dança que nós vamos fazer, e que as pessoas querem aprender aquilo, entendeu? Então, através de um projeto, você modifica a vida de uma comunidade, de uma pessoa, de um indivíduo. Você dá futuro para essas pessoas, você dá perspectiva de desenvolvimento, dá um sentido para a vida. Então, a arte tem esse poder, a cultura tem esse poder de transformar, de moldar, de sugerir, sem se tocar o outro para que ele possa evoluir quanto ser humano. Perfeito, Sérgio. Olha, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e conversar sobre esse assunto tão importante, né, e que move as nossas vidas, que é a arte, a cultura. Muito obrigada, um prazer enorme falar contigo e parabéns também pelo seu trabalho, por promover a cultura no nosso país. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Espero que tenha contribuído. E muito, até. O Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.